menos de mim, bem mais de ti. E menos de mim, bem mais de ti. E menos de mim, bem mais de ti. E menos de mim, bem mais de ti. Menos de mim, bem mais de ti. E menos de mim, bem mais de ti. Menos de mim, bem mais de ti. Pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte rei. Eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim. Grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Seu sopro me faz viver, desperta todo meu ser, se acerca de mim, me envolve em seus braços de amor. Amas o pecador, sua luz traz direção. Eterno amor, sempre me alcanças com perdão. Ergo minhas mãos, o Rei está aqui. Olho pra Deus, sua graça está aqui. Aos cegos permites ver, aos mortos renascer, curando as feridas, dando esperança pra viver. Ergo minhas mãos, o Rei está aqui. Olho pra Deus, sua graça está aqui. Vem sobre nós, doce derramar. Nosso Senhor vem pra nos curar. Sem mais sombras ou temor, Cristo vivo está aqui. Sem tristeza, solidão, Cristo vivo
começar o culto. Então, se você está aí fora ainda, pode procurar o seu lugar. Aqui na frente tem muito lugar vazio, então deixe atrás para quem vai sair, chegar um pouquinho depois. Então, você pode ocupar aqui na frente, tá bom? Além do céu, além do mar, nunca existiu alguém tão grande com seu olhar e o seu falar. Você me amou. Bom dia. Queria convidar vocês a ficarem em pé. Quem pode ficar em pé, por favor? Abrir a sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ver alguns versículos, começando pelo 21, depois pulando para o 41. E assim a gente vai lendo alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Esse é o versículo 21. E aí a gente pula para o 40, fala assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. E daí Jeremias começa a confessar, a falar um monte de angústia que tem passado na vida dele. E lá no versículo 55, ele diz assim: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu me aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Que texto fantástico. Nós vivemos aqui ainda sobre a influência do pecado, e muitas vezes nós caímos em pecado. Mas se você quer sondar o seu coração, de que de fato você segue ao Senhor de verdade, é que quando você cai em pecado, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração para que você se arrependa e busque ao Senhor, para que retome a sua vida de comunhão com Ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E Deus está nos chamando hoje. Jeremias, naquele contexto do povo de Judá em exílio, né, na Babilônia, com aquele rei perverso, aquele Nabucodonosor, ele resolve deixar de reclamar, porque ele consegue perceber que tudo que eles estão vivendo é por causa do pecado, da desobediência, de não seguir o caminho do Senhor. E ele começa a olhar para aquilo que traz esperança, que é de buscar ao Senhor, se render a seus pés, deixar a vida de pecado, deixar de ser escravo do pecado. Nós estamos estudando isso com as crianças hoje, e viver uma vida que agrade ao Senhor. E eu quero que a gente cante esse cântico, ao erguermos as mãos e buscarmos ao Senhor, e vem mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Se nós tivermos isso dispostos a deixarmos a nossa vida de pecado e assumirmos uma vida de compromisso com o Senhor. そうすることによって神との良い関係を続けていくことができるように。A voz da igreja é bem forte, tá bom? Baixo, não sei. Ao erguermos as mãos
ちまで来てくださいます。あなただけです、我が主よ。あなただけが賛美がふさわしいお方です。あなただけが、誰もがあなただけがというでしょう。そうあなただけが。聖なる聖なる主、力あるお方。聖なる皆はあなたの皆が唯一。聖なる聖なる主、力あるお方。聖なる皆はあなたの皆が唯一。手を挙げてあなたに叫ぶとき、あなたはその恵みと好意とを持って私たちまで来てくださいます。手を挙げてあなたに叫ぶとき、あなたはその恵みとを持って私たちまで来てくださいます。Porque o Senhor é um Deus misericordioso. 憐れ Como み深い神 como 様に感 aprendemos 謝 com as し、 crianças nessa semana, 今週 a も子供た misericórdia, ち、 tua misericórdia nos livra do Soste. castigo que merecemos. E a tua graça nos dá a salvação que não merecemos, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos ajuda a andarmos com o Senhor, de abandonarmos a nossa vida de pecado e seguirmos ao Senhor. Mas isso não é da nossa força, Senhor. É o teu próprio Espírito trabalhando na nossa vida. 私たちの中にある聖霊によって私たち Senhor は Deus, 主 tem に従うこ misericórdia とが de できる。 nós. Recebe nosso culto apesar de nós essa 私た manhã. ちの賛美を受け Em 取り nome く de ださい。 Jesus. キリストの皆によってお祈りいたします。 Vocês podem sentar, quem quiser ficar à vontade. Hoje Jesus está lhe 今日 chamando は para que você o receba como o Senhor e Salvador. 主 E を até isso é 救 obra い do 主 Espírito と Santo 受け入れ de るよ Deus う na に、 nossa vida. それもすべて Nós buscamos ao 聖 Senhor. 霊の働きに É よって、 porque なぜならば、 Ele já foi à nossa frente. Vamos cantar em japonês e em これから português também essa 日 canção. 本語とポルトガル語で歌いましょう。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生ま
hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso departamento de crianças, que é o ICEA Kids. Mas antes a gente quer cantar uma canção com as crianças e os pais. Então, quem é homem vai cantar comigo e com o Alessandro. E quem é mulher vai cantar com a Laurinha e a 女性は certo? E a ライ Ruth さ também んと está ali ラウリー atrás. ちゃんと一緒 Então a に gente vai 歌 ficar っ em てく pé. ださい Se você tem seu filho está aqui, você pega o seu filho ao lado aí, sente do lado dele. E agora a gente vai cantar bem forte, tá bom? 大き Não な quero 声 fazer で uma 歌いましょ competição, う mas eu acho que os homens vão ganhar mais forte. Tá bom? Vamos lá? Estou alegre, Porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Porque estás alegre, Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe hoje conta-me a razão de estar alegre assim. Pá, para, pá, pá, pá. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Legal pra ensaio, vamos forte agora. Estou alegre, porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Porque estás alegre, Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe hoje conta-me a razão de estar alegre assim. Pá, para, pá, pá, pá. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Muito bem, já tem uma canção para cantar lá no café da manhã, no devocional com as crianças, né? E dividir lá em voz, fazer um negócio bem assim, divertido, né? Podem sentar. As crianças vão falar o versículo delas agora, 今週は、 né? Então, durante a さて semana, as 週の crianças de 間に segunda a 子供さん sexta, たち elas têm uma が atividade para 月 fazer 曜 em 日から casa com os 金曜 pais 日に ou com 両 culto 親やまた doméstico, 保護 e elas 者 preenchem lá, fazem todo um trabalhinho muito bom que vai ajudar a memorizar 彼 a らが palavra de Deus no 成 coração 功を delas. 暗唱す E る o ため nosso に versículo そして今日は dessa semana, 今週の成功は vamos lá, fica em Tito 2, 11 e 12. Para quem é テトスへ mais の velho, 手 né, 紙 que cresceu na igreja, eu decorei todos esses versículos numa versão da Bíblia. E agora estou tentando decorar na nova versão internacional, que é a que a gente usa com as crianças. Então, às vezes, eu falo a versão antiga. Mas vamos lá. Porque a graça de Deus 全ての se 人を救う神 manifestou の恵みが salvador. 現れたそして私たちを導き不信心とこの世の情欲とを捨てて慎み深く正しく信心深くこの世で生活しテトスへの手紙2章13節 Olha só que versículo que as crianças aprenderam essa semana, né? 今週子 A 供 graça さ de んた Deus ち que が nos alcançou, nos ajuda, 主 nos の leva 恵みが a 私 viver たち uma vida santa, piedosa. ことによって送る Olha só que lição que você pode trabalhar com o seu filho. Num mundo, numa era さまざま perversa, de gente pervertida que não quer nada com o Senhor, mas que nós devemos falar do しかし Evangelho. 私たちは福音を子供 Então, たちに nesse momento, 話すことができる。 Queria agradecer as crianças que decoraram, muito bom, e que os pais também possam ajudar, né? Possam decorar juntos. 両親、 A gente vai ter um 親 momento 御さんた missionário ち agora も falando exatamente do お子さん Kids. と Eu 一 queria que 緒 os に学ん professores で do Kids, os voluntários, todos que estão trabalhando com Kids, viessem aqui na frente. 伊勢キッズの先生方
gente tem uma equipe 私 que tem. 私たちこの A gente チームがあり reúne ますね。 agora グループ online toda quarta-feira à noite 水曜日の para 夜 orar, に para falar sobre esse ministério, 私 para たちは preparar o 集まって material. イン E ターネット eu queria 上で reconhecer 集 que まっ essa て equipe お tem 互いに祈ったり trabalhado com zelo, com dedicação, そして levando realmente o ministério como vocação de ensinar as crianças. 子供 Então, お子 eu さん queria que た você ちに decorasse esses rostos aqui. Está faltando ainda gente que não veio 聖 hoje, 書の mas que 学び você を伝 pudesse えている。 orar durante a semana. E eu queria そ falar し um てこ pouquinho の como é que 週の funciona o 間 nosso に IFE Aquiles. 彼らのために祈 Pode っ estar て aqui い na てください。 apresentação. Então, a gente 私たち tem はこういうふう vários に momentos します。 que さま que ざま são な時間割があります。 quando as crianças saem daqui, com exceção お do 子さんたち domingo が de ここから ceia, 離れる nós とき、 temos elas ficam com a gente. Então a gente quer que no domingo de ceia as crianças fiquem com os pais e sejam uma oportunidade de você falar daquele 生産式の時にはお子さん da たちは ceia こ do こにい Senhor, ますが、 né, que é um dos mandamentos do Senhor para a igreja, assim como o batismo, né, os sacramentos. E você pode falar ali que é uma vida de comunhão com o Senhor, de arrependimento de pecado, de lembrar que o Senhor vem nos buscar e que temos que aguardar essa vinda do Senhor falando do Evangelho para outras pessoas. Então, no primeiro domingo do mês, você vai ficar com o seu filho ao seu lado. 第 Nos outros 一 domingos, ele 日曜 vai 日は sair antes こ da こにいます mensagem が、 e vai し lá か para し cima メッセージが no 始まる前に IFE, né? 伊勢 Então, as 焼の crianças 教 ficam 室に ansiosas esperando お a 子さ hora ん de たち sair. は移動します。 E nós temos lá そして vários ここ momentos, にはさま começando ざま com な Bíblia Intelecto, 時間があります quando a gente pega as crianças, né, 子供たち e a gente vê o と que と ela も tem, に de repente, dificuldade no aprendizado, ou ali どこに学び naquela の lição 障 que foi 害 da となっている semana, の e あ ela るのか vai ali, など a gente vai sondar o que 話し ela ながら aprendeu de fato, e ela vai, 今週彼 agora ら ela が está 何を ganhando 学んだのか話し cartãozinho, ながら que no final do semestre, no final do そ ano, して ela vai trocar por 年 algumas 末に coisas は que vai ter na feirinha, que eu não vou falar para não estragar a surpresa, né? Mas se a criança fez, ou で pelo 毎 menos 週すべてのその tentou 週の fazer 仕 e não 事 conseguiu, não é uma 宿 premiação 題 para を quem し está た conseguindo 時 só, には mas スタンプをして aquela そして criança 年 que tenta 末 fazer, que tem a dedicação de fazer, então ela vai receber に o seu prêmiozinho, né? そのすべてを Então, 達成 depois した disso, お a 子さ gente んに tem um はある momento プレゼン preparado, トがありま ou す um momento com o professor, que a criança pode ir そして lá, entregar そ seu の devocional da から semana, sua meditação da あ semana, とは falar o 各 seu versículo, お子 conversar さ com ん o の年 professor 齢によ alguma っての coisa, abrir ク de ラス repente o に分 coração か do れて professor, ser 始まります administrada pelo professor. Então, isso você vai ver lá nesse Aquiles. Então, a gente está no segundo So momento. O して terceiro momento é a história bíblica. そして Assim その como 次 nós に temos は uma 聖 mensagem para 書に adultos ついて aqui, nós temos uma ここ mensagem のメッセージ direcionada と para 同 a じ faixa よう etária に lá. Então, as crianças, elas não vão お para 子さん lá の年齢 só に para 従っ ficar brincando. た Não é メッ longe セー disso. ジを Nós queremos していま que as す crianças possam, de fato, ouvir do Evangelho 子供たちが福音 claramente を聞 e き que elas estejam はっきりと naquilo 彼 que ら é の言葉 possível na igreja. 分かる理 Eu 解 acho で que o きる Guto está falando muito bem disso. Então, 伝え方で naquilo que 理 é 解し possível dentro de uma casa de boas novas, ela そして ouvir do Evangelho e ser 福音を聞くこ direcionada と a ができる estudar ように diariamente em そ casa com して seus pais. え Né? ー Então 毎 não 日 vai 日々 adiantar você その trazer seu filho para a igreja 主 uma vez の na 御言 semana 葉 e を achar que ele 学 vai んで viver いく uma こ vida とがで cristã きるように saudável se na sua casa você não tem o hábito de ler a Bíblia, de estudar, de fazer devocional, de ですから sentar, お子さんと一緒に quietar 座 o って coração, デボー ler, ションの時間を ouvir, orar, cantar com as crianças. Então ela não お vai, 子さんと não 一 vai 緒 ser に suficiente. 賛美し E nós queremos que a 聖 graça 書 de を Deus 読み ela 学 nos ぶ alcança, こと mas が nós で temos き que る時 fazer 間を a nossa parte. がありま E すよう revisão e に retenção também é o objetivo de ajudar as crianças a guardar na memória 子 tudo 供 que たちの aprendeu ao longo 頭 das の中に semanas de aula, この週 do の ano, 間 através で das 学 histórias んだことな e どを lições para a vida, né? Então, nós 理 temos 解 esses し応用する quatro ことが momentos できる que ように são do nosso ICE Aquiles. 平 Então, 成 se や você 記事 ainda は não この conhece, tem 2 interesse つ em の4 conhecer つ com の o pai, você pode, 時間 no があり momento da ます mensagem, もし sair 何 aqui, か ir lá para cima, acompanhar. As も crianças し mudam 興 de 味があり sala ました conforme ら a atividade que elas vão この fazer. メ Então ッセ você ー pode ジ ver como é que funciona. の Você 時間の pode 時 ter に各 acesso 伊勢 pelo 焼の教 aplicativo a 室を todas as 見 nossas 学 lições すること semanais. も可 Então 能で estão すの lá で no nosso aplicativo. よろ Se し de ければ repente seu どう filho ぞ não vê, vocês não vieram para a igreja no domingo, não tem problema, você baixa o arquivo e faz durante a semana a meditação com a criança. Agora eu queria que そして cada 今 grupo aqui ficasse com uma dessas pessoas para a gente orar. Vocês vão orar para esse grupo aqui. この Esse グル grupo que ープ tem の esse ために desafio de ensinar, 祈って de 祈 passar ってください esse ensinamento para as crianças enquanto elas estão aqui na igreja. Então eu vou pedir para o grupo se dividir, né, sentar com as pessoas, a gente vai ter um momento
momento de oração. 小さなグループに Os membros da igreja vão, os outros membros da igreja vão orar por vocês. Vamos lá. Podem dividir, venham aqui acima com a gente. A gente vai orar pela vida de vocês. Vamos lá, podem dividir lá. Vocês vão lá. Um grupo aqui, outro grupo aqui. Pode ser pequeno, de 2, 3 pessoas, não tem problema, pode ir lá.
Pode ir lá, vai, pode ir lá andando. Reúnam vocês, por favor, com cada um deles. Um grupo de 5, 6, pode 5、6 reunir, por 人の favor. グループでも構いません。 Ó, eu tô aqui, né? Vocês não podem... Vamos orar? Senhor Deus, obrigado 主を感謝し porque o ま Senhor す。 tem separado essas pessoas 主よ para この人たちを ministrarem a Tua palavra no coração das nossas crianças. 私たちの子供たちに Muito 伝え obrigado, る Senhor, pela vida de cada um, 役 pelo 割を esforço. してくだ Nós sabemos que o Senhor彼らの努力 recompensará に感謝 conforme a し Tua ます。 bondade, Senhor, e a Tua graça e そして misericórdia. あなたの恵み Ajuda, に Senhor, 感 os 謝し、 pais そして、こ a の両親 sentarem, た a ち descansarem o coração, terem um tempo diário, Senhor, 日々 de に devocional com seus filhos, 子供たち e no que assim eles devotion possam を助けることが entender で que a きますよう prioridade に。 da família, Senhor, é Te buscar. それが E que todas as outras coisas, Senhor, sejam também para a Tua honra e glória. 主の Nos みん ajuda, な Senhor, と栄 porque 光の nós ために não temos essa capacidade 私 de たち buscar ao Senhor sem que o próprio Senhor Jesus, イエ sem ス que o 様 Teu Espírito Santo de Deus atue em nós だけな e nos mova a fazer isso, Senhor. 私たち nos 一人で ajuda は主を A 主に cuidarmos das nossas crianças, a 行くこ ensinarmos と a が elas, でき Senhor, ません。 que o Senhor だからこ Jesus, そ o 聖 sacrifício do 霊の Senhor 働 Jesus, きによって私たちを também 導 foi い por て elas ください。 e que elas precisam ter uma vida piedosa com o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério 主 e のミニス queremos ト彼らのミニ honrar ス e トリー agradecer o ミ Teu ニス nome トリー porque に感謝 sabemos し que て isso é obra da Tua mão, Senhor. それ Em が nome 全 de て主 Jesus. の御業で Amém. あることに感謝してお祈 Agora りいたします。 as crianças vão sair para a classe. Como eu falei, se você é pai e quer conhecer um pouquinho mais dos CEA Kids, você pode procurar um dos amarelinhos aí, ou os voluntários, e você pode subir com eles e ter um tempo lá, tá bom? Pastor Massato.
Bom dia. おはようございます。 Que nessa manhã 今朝、 a 今日 graça do Senhor possa estar com todos vocês. 皆さんの上にあり Nós ます vamos ように、 abrir e estudar um pouquinho mais a Bíblia. 私たちは É um desafio 御言葉 a を cada domingo que eu venho aqui à frente 毎回 falar, メッセージをする abrir と a きに Bíblia 私に e とっては também poder いつも新しい entender チャレンジ a で palavra de Deus. 主の御 Cada 言 vez 葉 que を a 理 gente 解 abre a する palavra de Deus, a 御 gente 言葉をこうなんか estuda o mesmo texto, ela 同じ fala 聖 de 句でも outra forma diferente, 私に ela 様 nos 々な confronta 形で todos 私 os たち dias. 語り Então é importante a gente estar não só nos domingos, 日曜日だ né, けではな tomando, く comendo, né, bebendo da fonte, mas também durante a semana. É o nosso desafio para todo crente, estudar a Bíblia durante a semana. Não é só o domingo, não é só vir nas pregações e ouvir a pregação, mas de você mesmo entender, cavucar, compreender aquilo que Deus quer da sua vida. E para isso, para esse entendimento, a gente tem lançado pelo aplicativo toda semana devocionais semanais em cima do próprio texto que a gente tem estudado. Então, se você não tem um aplicativo ainda, baixe o seu aplicativo. Lá tem devocionais diárias, de segunda a sexta, em cima da carta de Colossenses, né? E além disso, ainda tem um material de apoio para grupos pequenos, grupos o GF e GA. Né? Então, você pode fazer o download lá do material, você pode acessar em leituras do devocional, tentar, através disso, também você poder fazer a sua devocional diária. Essa é uma ajuda que a gente dá para todo membro, está disponível para vocês. Né? Então, basta você acessar. A gente tem estudado no último mês, né, se posso dizer assim, a carta aos Colossenses. É um desafio para todo pastor, para a gente, porque como é dividido entre os pastores e até o pessoal do PV, né, tem nos ajudado bastante. Então, como que a gente vai fazer essa exposição de carta, né, e sempre tentando em conjunto alinhar o pensamento. Então, a gente tem falado sobre a carta de Colossenses e hoje eu queria conversar com vocês sobre a supremacia, né, e a obra redentora, reconciliadora de Cristo. O que significa isso para nós? A gente viu, né, nós vimos que ali em Colossenses, na carta de Colossenses, Paulo estava combatendo as heresias em Colossos. Estavam se levantando um grupo muito forte, onde as heresias estavam começando a aparecer dentro da própria igreja. Onde pessoas estavam falando coisas que não tinham a ver com o evangelho. Então, Paulo escreve essa carta direcionando o olha, vocês precisam realinhar o seu pensamento, a sua fé. Então, conforme nós vimos nas pregações anteriores, Paulo descreve a carta aos Colossenses para combater essa heresia. Então, todas as vezes que a gente tem ouvido as pregações, justamente é isso, é Paulo falando sobre como combater as heresias, em todos os aspectos da fé cristã. E aqui, em especial, ele estava combatendo a questão de que será que Cristo era apenas um ser criado por Deus? Ele era humano? Né? Será que ele era humano ou Deus? Ele era humano, mas não totalmente Deus. Era um anjo, um ser espiritual. Né? Então, o gnosticismo naquela época ensinava que Cristo não era completamente Deus e nem era homem. Isso a gente pode perceber lendo as cartas, a carta de Colossenses. E aí a gente, para nós, cristãos, ele ao mesmo tempo era totalmente homem e totalmente Deus. Então, esse gnosticismo era muito forte naquele período. De achar que Cristo será que era apenas um ser criado por Deus?
ou 神 era に Deus? 作ら né? れたものであった Ele の era か。 humano, mas não 彼は totalmente 人 Deus, ではあっ era た um けども、 anjo. Quem era 神でもなく、 Jesus? Um ser キリス espiritual. トはただスピシャ Então trazia dúvida 精神的な para も o のであ povo る de のか。 Deus. そうすることに E よっ isso て、 nós não podemos ter dúvida. Semana コロサイの passada, 教会の人たちに o 疑 professor 問を Marcos 投げ ele かけてい pregou ました。 e ele disse que Cristo, opa, クリストは passei. Cristo é o agente da criação, é nele, por 創 ele. 造の創 Cristo 造 é o 物 alvo の da 代理人で criação す。 para そして ele. キリストは Cristo é o 創 sustentador 造 da 物の criação, 目標 mantido である por ele. 目的。 Então, そ tudo して se またキ volta リスト para は創 Cristo. 造物の維持者であると。彼によって E essa semana eu 維 queria 持される。 conversar com vocês a respeito do versículo 18 a コロサイ 20. 人の手紙1章の18節から Ele 20 é a 節。 cabeça do corpo, また、御子はその que é a 体で igreja, ある é o 教会の princípio 頭です。 e o primogênito dentre todos 死 os 者の mortos, 中から最初 para に que 生ま em れた方 tudo です。 tenha こうして supremacia. ご自身がすべての Pois こ foi と do におい agrado て de 第 Deus 一 que のも nele のとなられ habitasse たのです。 toda a plenitude, なぜなら神は御心によ e って por 満 meio ち満ちた dele 神の本質を reconciliasse 御子のうちに consigo 巡ら todas せ、 as coisas, その十字架の地によ tanto って as que 平和 estão を na 作り、 terra 御子によっ quanto as て que 万 estão no 物を céu, 御子のために和 estabelecendo 解させ paz てく pelo ださ seu ったからで sangue す。 derramado na 地にあ cruz. るものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。 Ele, 18節から para ele, 20節。 para que 彼、 tudo tenha Cara. supremacia. イエス様、 Esse é o キリス nosso トの Deus. 優位、それが私たちの神。 E para ele, Jesus deveria Yes, ser o centro de todas as coisas. すべての E aí, ものの中心に a いるべき heresia と。 falava assim, olha, Esqueci Jesus isso, nem é não. homem nem é Deus. しかしその愚の主義者 Quem é たちは、 Jesus? 異端の人たちは、イエス様 E para は人 vocês, でもない quem é 神でもない Jesus? 誰だったのだろうと疑 O 問 que, を que significa Jesus Cristo para você? あ É な um たに homem? とって É alguém que イエス様とは apareceu ど na ういう terra, 人 foi 物 um でしょう bom homem, fez 彼 as は coisas boas 地上 e に来 depois ら foi れ embora? 人にな Ou り ele é 十 o 字架に próprio かけ Deus られ encarnado? いて Quem é 去ってい Deus った para のか você? そ Quem é れとも Jesus? あ Né? E qual a relação, そして né, da igreja 教会と com Cristo? キリストの関係は E どの qual よう a なものなんでしょう relação de か。 Cristo para com o mundo todo? コロサイの教 Qual é 会 essa は relação? Então, dentro do texto de hoje, a gente vai ver qual é essa relação que キリス Jesus トと tem こ em の全 relação a 宇 essa 宙の関 igreja 係は e ao ど mundo. のようなものなんでしょうか。コロサイの教 Cristo 会は e 偽 a りの教え igreja. を聞くことによってどのような危険に直面していたのか。 O que tem a ver Cristo e a igreja? キリスト Qual a と relação 教会どのような de Cristo 関 com a 係があるので igreja? しょうか。 Qual o perigo que a igreja de Colossos estava enfrentando ouvindo os falsos ensinamentos 偽 daquela época? の教えを E que traz para os 受け入れ nossos た dias た de めに hoje. どのような危険に直面していた Também のか。 muito atual para nós. それは O que que 私たちにと significa っても Cristo 大切 para なこ nós, と para です。 nós, igreja? 私たちにとってキリストとはどの Será よ que うな方な o のか。 centro de todas as coisas está sendo Jesus mesmo? あなたのすべての中心にはイエス様があるの Quando におら você, れるのでしょ né, うか。 como o Jonas compartilhou, ヨ quando a ジョ gente ナタン faz が言ったように 私たちが esse programa de crianças, 子供たち é の para quê? Para apresentar Jesus é apenas uma diversão, イエス entreter 様 as について crianças 教える enquanto os pais estão aqui assistindo それ tudo. とも大人がこの説 Então 教 tudo メッセー deveria ジを ser o 聞くために centro, お子さんたちの que é Jesus. 興味を他に Jesus deveria ser o centro de todas as coisas. そうではなくキリス Então ト o は texto ele fala 私 assim, たちの中心にあ que る Cristo, キリスト em は primeiro lugar, ele é o 第一 cabeça. 頭であられると。 Cristo, キリスト ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. A gente canta, né, música falando nós 私た somos ちは corpo, 歌いますよね。 unidos, uma só 体 família. 一つの A gente não 体 canta. 一つの家族というふうに歌い O ま que, す que よね。 significa ter Cristo como cabeça? キリ Né, o キリ Romanos ストが capítulo 教会の 12, 頭という versículo のはど 4 a のよう 5 な diz, ある assim の como でしょうか。 cada um de ロー nós マ tem 人 um への corpo 手紙 muito, 12 com 12 muitos 章の4 membros, e 節から5 esses 節 membros 一つ não の体に exercem は多くの todos as 器官 mesmas, があって全ての器 todos 官 a が mesma 同じ função. 働きはしない Assim と também que em Cristo し nós ない。 somos 同じよう muitos, に大勢いる formados de 私た quê? ちも Um corpo, キリ e ストにあ cada って membro 一つ está の ligado 体 a であり一人一 todos 人 os 互 outros. いに Nós 器官 somos なの corpo. です。ローマ書 Formados 12 em 章 um の4 corpo. 節から Para 5 quê? 節
Em 一 quem? つの Em 体でありま Cristo. す。それはキリスト。 Somos formados em um só corpo, キ em リストにあって Cristo. 一つの体となっています。 Efésios capítulo 3, versículo 6. エペソ3章の6 Significando que 節。 mediante そ o の奥義と Evangelho, は os 福音によ os り gentios キ são リストイエスにあっ co-herdeiros com て Israel, 用心もまた membros 共 do 同 mesmo の創 corpo 造 e 者となり co-participantes da 共に promessa 一 de つの Jesus 体に Cristo. つな Membros do mesmo 連 corpo. なり共に約束 Em に quem? 預か Em るものと Cristo. なるということです。 Nas outras Isto não, cartas, cara, essas cartas de Romanos, Efésios, ローマ書やエ Paulo, ペソは a パウ ênfase ロ de が Paulo é no Paulo corpo. が Ele 言う sempre のは falando do corpo. 体について Maior, 教会の maior a 体 ênfase につ dele é いて sobre o corpo. Em 強調してい Colossenses, ま nós, す。しかし、コロサ Paulo イ人への inverte 手 um 紙で pouco は e ele そうでは traz な a く questão de quem é o cabeça do corpo. 誰が教会の頭なのかというのを Quem 強 é 調しています。 quem é a supremacia? どこに優 Quem 位 é な o, 誰が quem é o líder? リーダー Quem な é の o que か、 faz todas as coisas? すべてのことを行うリー Pensa ダー você は誰 hoje なのか sem ということに cabeça. 強調しに焦点を A 当てていま cabeça す que。comanda todos os seus gestos, até o seu próprio coração como bate, 頭により é a cabeça que 体を comanda, 動かす é o seu ことができ cérebro る que comanda. 脳がすべてのコマンドを出す。 As reações, ações, é o seu さ cérebro. まざまな行動に対して。 Então Paulo está だから trazendo こ assim, そ ó, パウロは falando o 言ってい seguinte, ます。 que quem deve liderar a igreja, quem deve ser o cabeça da igreja, 教会 não é の o pastor 頭は Massato, nem o マサ pastor ト牧師で Josué, はない、 é ジョゼ牧師 Jesus. でもない、イエス・キリストです。とパウロは言っています。 Não é nenhum líder, mas 他 é の指 Jesus 導者 Cristo. ではありません。イエス・キリストで Ele é o す。 cabeça. 彼が頭です。 Cristo é o cabeça. イエス様、キリストは頭です。教会の頭です。 Então, nas outras cartas, ele traz a questão do corpo, e em Colossenses ele traz o que é a questão do cabeça. Quem é o コロ cabeça? サイ人への手紙では Quem é 誰が教会の頭であるかというふうに語っています。 o que significa Jesus para a イエ igreja? ス、教会に対してイ Ele エ deve ス・キ ser リストとはどういう cabeça. ものなのか。 É aquele que comanda todas as coisas. すべてのことを É aquele que dirige todas as coisas. すべてのことを E não o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto. 私が Mas é 好 o き que なことをやるの Jesus ではなく、 determina そうではなく、イエス様が através, por meio da sua palavra. コマンドされます。命令を出します。 Então, a mensagem de Paulo em Colossenses, パウロのメッセージは nessa この carta, このコロサイ人 tem へ que の ser 手紙では cristocêntricas. キリスト Ele 中心 sempre traz 主義 Nas mensagens dele, この Cristo. 手紙の中 Ele では aponta sempre キ para リスト Cristo. いつもキリストに対して Todas as キリストに mensagens 向け dele て é メッ cristocêntrica. セージを É sempre Porque tem Jesus, é mais. sempre apontando para Jesus. すべて Você のこ nunca とが vai キリ ouvir ストに Paulo falando assim, olha, 集まってい né, ます。 olha o meu exemplo. 私を Quando 見 ele てくだ diz さ para いと seguir o exemplo dele, Paulo é no 自分 sentido を de 見習ってくださいと mortificar a sua carne. E colocar Jesus no centro de todas as coisas. すべてのことの中心に A minha pergunta é, キリ será ス que トを nós 置き temos なさいと colocado 言ってい Jesus ま no す。 centro de todas as coisas? すべてのことの O que eu 中心、 faço, ものの中心にイエス様を os ministérios que eu exerço, 私の é para ミニス demonstrar トリー minha もすべて aptidão, 私の持っている能力を見せるだけでは para なく、 demonstrar o meu talento 私の ou para glorificar a Jesus? そうではなく、すべての行うことがイエス・キリスト様の栄光のためであるように。 1 Coríntios capítulo 2, 第一 versículo コリント 2, ele 2 diz, 章の2節 pois decidi なぜなら私は nada あなた saber 方 entre の vocês 間 a で não イ ser エス・キリスト Jesus Cristo, す este なわち十 crucificado. 字架につけられた方のほかは Sempre 何も知ら Paulo ないことに apontando para 決 Jesus, 心したのです。パウロはいつもイエス・ falando キリスト sobre に Jesus. 向かって Quem 言っ era ています。 Jesus? イ O que エス significava キリストとは Jesus? どういうお方なのか、何なのか、どんな意味をするのか、すべてのことを、Combatendo sempre そ as していつも、 heresias. 異端の考えについて、
Mateus capítulo 15, versículo 19. マタイ15 Pois do 章の coração 19 saem os 節 maus pensamentos, 悪い os 考え homicídios, 殺人 os 姦淫 adultérios, a 不 imoralidade 倫行 sexual, 盗 os み roubos, 偽証 os falsos 罵りは testemunhos e 心から calúnia. 出てくるからで Na す verdade, o que estava acontecendo ali eram os desejos この enganosos 殺いの do 中で próprio は homem. 人間の欲望 Quem tinha mais poder 誰が権力を持っていたのどんな人が権力を era 持 o っていたの desejo de か controlar todas as coisas, すべてのことをコントロールしようとする欲望に満ちた人 controlar た as ち pessoas. 人々をコントロールする É o homem controlando as 人が pessoas 人をコントロールしていた状 e 態 não Jesus controlando as pessoas. イエス様がコントロールするのではなく人が人をコントロールしていたその危険性に No mundo evangélico, 福音 infelizmente, nós vemos homens controlando 人が pessoas 人をコントロールするのを見る e こと não があります pessoas sendo controladas por Jesus. イエス、キリストによってコントロールされているのでは Pastores, なく líderes, 牧師や指導者たち tomando o lugar de Deus. 神の代わりにコントロールしているのをよく見かけます。 Ontem eu conversei com a liderança dos jovens e a 若 gente い está ものでは estudando なく um livro sobre liderança com integridade. Um インテ líder グラリタ íntegro, リのによる sem 指導 desejos próprios, 自分の願い自 pensando 分の no 要 bem 求 do ではなく próximo. て他の周りの人たちの益となる A liderança Quanto exige de nós piedade e não poder. 力権力ではなく Se você quer ser um もし líder, あなたが指導者になりたいと思っている não のであれ pense em ば poder, mas seja apenas piedoso. Você precisa ser piedoso あなたは恵 com み as pessoas. 深く人々に対して Então, quando nós べきです colocamos a ですか nossa, らこうもし impomos as nossas vontades 私た sobre ち o の outro, 思い私たちの nós não 欲 estamos 望を exercendo piedade. Nós estamos 行 exercendo おうとす poder. るとそれは権力を実行していることになる E será que muitas vezes nós não estamos sendo assim? 私たちはそういう間違いをよく犯していないで Na しょう maneira か como nós nos posicionamos, 私たちがどのような na 立場を取 maneira る como のか nós falamos, どのように話すのか querendo impor o い poder つもあなたの力を見せつけようとしているのでしょうか levar uma vida de piedade, de amor, そうではなく愛と憐 uma れみ vida que transborde o amor de Jesus. あなたによってキリストの愛が溢れている É ような claro que nós precisamos confrontar o pecado. Isso é 確かに necessário. 私たちは罪と Mas será que 戦 nós う必要 estamos があります confrontando com amor em amor? それを愛によって Não pensando o que é melhor para mim, 私に mas とってい pensando い que も uma の vida ではな precisa く ser resgatada do pecado, 罪から regenerada, 人を transformada. 救うために変わるためにあなたは愛を持って行っているでしょうか Conversando ontem com os líderes, mesma coisa, falando 昨 sobre 日 pessoas que 指導者たち não といろいろ querem 話してい buscar a て Deus, não querem se 神様 aproximar は de Jesus. 皆さんは Dá 神 trabalho, 様 outro dia estava 神を conversando 求 com め o よう Guto と no しな TV também, né? Dá キリ trabalho. ストを求めようともしない人がいかに多いか話しました Mas será que Jesus Escassi. desistiria dessa pessoa? それでもイエス様はその人を諦めるでしょうか Porque do nosso な coração ぜならば私たちの心 saem は maus pensamentos. さまざ Esse é ま o な nosso 悪い考 coração えが出 podre. ます Homicídios, adultérios, imoralidades 殺 sexuais, 人や roubos, 姦淫不貧 falsos 困など testemunhos e 偽 calúnias. 証や É 罵 isso que り está dentro do nosso そ coração. れが私たちの心の Não, 中 mas にあ sabe, eu り sou ま uma す boa pessoa. いい人であっても Pode ser que se você nunca Mosca cometeu estará. um homicídio, あなたは殺人を犯したことが mas な o いかもし tanto れ que ない você já falou mal daquela も pessoa しかし com たら outra 誰か pessoa, 悪いことを言ったことがないでしょ talvez う você か nunca matou ninguém, もしかしたら誰 mas も no 殺した seu ことはないけれど coração もあなたの existe 心の中で amargura, は何かその苦しい rancor, 恨 ódio, みなど e que が você ないで precisa しょうか perdoar. あなたが許さなければならないその悪い思いはあなたの中に Talvez um Isso pai, de uma talvez seca. uma mãe, talvez um irmão, あなたの父親母親兄弟 talvez seu filho, sua もしかした filha, らあなたの eu não sei. 子供さんたち私は分かりません
Mas é isso que brota o tempo todo no い nosso つも coração. 私たちの心の中にそれはいつも湧き出てきています。 Porque o nosso coração なぜ é なら mau. ばいつも私たちの心の中には悪いものがあるからです。 Uma vez estava na mesa sentado com os meus filhos. 私はある日 E a 子 gente 供たちと conversando, eu 私の falei 息子た assim, ちと話していて、 ah, mas o papai não é assim. Aí um deles 私 falou, の pai. 父親そうじゃないってそうじゃないって言ってもパパ Percebe? 本当に、 E eu parei para pensar, realmente, eu sou assim. 確かに私はそういう人だ No という fundo, ふ no うに fundo, eu sou 本 assim. 当に心の中で私はそのす Pecador ごい miserável, 本当に罪人であると coração sujo, 汚れた pensamentos maus. 悪いことを考えている Nós somos assim. 私たちはこのよう Mas な pela graça de Deus し nós かし fomos 神の alcançados. 恵みによって Isso que nós vamos ver mais 私た para ちは frente. 救われました。 A mensagem cristocêntrica, キリスト中心のメッセージは mas é a 真実に única que 向き合 liberta. わせますが A mensagem 唯 ela é 一自由にして dolorida, くれます。 ela traz dor, あなたに ela 苦しみを与えま confronta, す。あなたに罪 mas に é a 対して única 向 que き合うよう pode te に促 libertar. してくる。しかし唯一あなたを自由にしてくださるものです。 É a única que pode falar aos nossos corações. あなたたちの心に É a 自由に única que pode 話し、 transformar そして唯一 seus, 私 maus たちの pensamentos. 悪いことを変 Mas えら ela れる力 precisa があ se る。 confrontar し com o か nosso しその coração, 前 ser に私 confrontada 自身の comigo. 心に向 Ela き合う必要があ precisa る。 confrontar, ela precisa 私たちは trazer à tona aquilo que está podre dentro do nosso 私たち coração. の E 中 muitas にあ vezes a る gente 悪 não い思い deixa. を吐き出す必要がある。 Sabemos, mas não deixa. 私たちは知っていてそ O れを行わ quanto ない。 nosso coração é podre diante 本 de 当 Deus. に神の御前にあって私たちの心の中には悪いものがたくさんあるというのを認める。 Tenho ficado assustado 本当に com a quantidade de pessoas cristãs dizendo que cristãs クリスチャンと言 envolvidas com いながら pornografia. ポルノグラフィーを Isso é uma 見てる人。 estatística. これは統計による結果です。 É um pecado que ninguém vê, 罪、 porque hoje o celular esconde tudo. 例えば Quem 携 tem 帯 a の中で senha 見 do る seu celular é só você. 携帯の暗号はあなたしか持っていないから。 Percebe? Não só a pornografia, mas existem coisas do nosso coração que está lá no fundo guardado 私 e たち ninguém の vê. 心の中にある悪い E も é の、 de 他 lá の人に que は見えな brotam い os もの。 maus pensamentos. それが Tudo 私 aquilo たち que é de ruim é do nosso 世の próprio 中 coração. にあるこの世のもの、私たちの中にあるもの。 Por isso, a mensagem de Jesus precisa confrontar. キリストのメッ Toda セー vez que ジ eu は leio a palavra de Deus, não posso ficar lendo para alguém, falando, ah, isso servia para fulano, この isso 聖句 servia は para 誰々 ciclano. こ Mas tem の que 聖句 confrontar は o meu 誰々に coração, 必 falar, 要なもの。 poxa, como そうで Deus は está なく、あなた trabalhando の no meu 心の coração, 中で como eu estou sendo 神様が confrontado. な As 私たち mensagens の de 心の domingo 中に pregadas 働きか precisam け ser てくださるも confrontadora の。 para você, 私がその悪いものを吐き出 para すために tirar 必要 você な da もの。 zona de conforto. あなたを居心地のいい場所からではなく、真実の道にあなたを連れ出す。 E muita gente し diz, かし、たくさんの ouça o 人 seu たちは coração. 自分の Na 心を verdade, 聞きな né, さい o って que いうの mais を se dizem por 聞 aí? きますよね。あなたの Ouça o 心を seu 聞きなさい。 coração. あ Siga な o たの seu 心に coração, meu amigo. E 耳を seja 傾け feliz. なさい。そうすることによってあなたは幸せになるということをよく Talvez 聞き você ま vai す。 ter felicidade 確かにあなたは幸せになるかもしれません。 momentânea, それは passageira. 定期的、短い期間、短期間。 Talvez もしかしたら você pode dizer assim, meu corpo, as minhas regras, 私 minha vida, 私 minhas の regras. 体は Eu vivo 私 como の eu ル quero. ールというのを聞いたこともあるのではない Mas で quem し é ょ o うか。 cabeça para você? しかしあなたにとって誰が頭なのでしょうか。 É Jesus, イエス como 様ですか。 nós vimos. 私たちがこれ Ele é 学 o んでいる cabeça. イエス様 É があ Ele なた que の頭 comanda ですか。 toda a sua あ vida. なたの頭、あなた O の que 人 você 生 vai をコントロー pegar, ル o して que いるの você で vai しょうか。 sentir, あ o な que たが você vai 何を取る ver, のか、あなたがどんな気持ちでいる o の que か、 você vai falar, あなたが何を話すのか、 o que você vai comer. あなたが O que 何を você vai 食べるの beber. か、あなたが何を飲むのか。
É Jesus que impõe, それがすべて que イエス様 determina によっ isso て para você? 行われているのでし Ou ょう você か。 está bebendo de それとも fontes de outras fontes, あなた como は se 何か Jesus não 別の fosse ninguém? イエ Ele ス não 様以 está 外のもの comandando から nada. そ Eu れを que 受け取っている determino. のでしょうか。 Vou seguir meu coração e ser feliz. 私の体をÉ 体 desse に従 jeito. い私は幸せになるというふうに Ótimo. 考えて。OK。 Mas saiba de uma coisa, você está longe de Deus. あなたはそれでは神と離れています。 Você está vivendo que nem あなたは o povo lá de Colossenses, コロサイ人の seguindo 人た suas ちと同じ regras, ように suas vontades, a 自 forma 分の好 como きな você ように interpreta a どのよう palavra. に好きなようにあなたは理解 Então eu し pego só o que é 行 bom, っている。 retenho só o que eu quero. 私がその自分が O 欲 que é しいものだけ confrontador に ao 目 meu を向け coração, て eu いる。 jogo fora, 私の porque 心 não に serve para mim. ある É も isso の que は você quer? 捨てる。そういう人生があなたは欲しいと Então, meu 望 amigo, ん minha でいる amiga, eu の vou で dizer す o か。 seguinte: você está no lugar errado. じゃああなたは今ここにいるのは間違っています。 A 違う igreja 間 não 違 é っ o た場所にい lugar ます。 onde todas as coisas vão Kyokai ser wa- boas para você. A igreja é um lugar de pecadores Kyokai to wa tsumibito tentando hito buscar tachi e ga ser mais parecido com atsumari, Deus, し com かし Jesus. それでもイエス様と似たものとなるように努力している人たちの集まると É ころ isso で que す。 deveria acontecer no corpo de Descarado. Cristo. キリストの体としての私たちの。 Só que o próprio Jesus disse que no meio de nós haverá joio e trigo. しかしイエス様は言いました。 Agora, 私たちの中にも毒 Eu não sei 麦 quem é と trigo e não sei quem é joio. Você pegar os dois é igualzinho. で eu その não 2つ sei, を比べてみて mas 見かけだけでは Deus その conhece 違 o い seu は分かり coração ません。しかしイエス様はあ e なたの sabe 心 qual の é a 中 sua に問いかけま motivação す。 de você vir あ todo なたが domingo どの aqui. ような É só para 動機を持 receber っ a ているの bênção か do pastor e falar, olha, que あ palavra なたがどのような maravilhosa. 動機を持ってそ Ou の você 教 quer 会 ser に来ているのか。 transformado mesmo, mais parecido com Jesus. 私ただ聞くだけでああいい話を聞いた。それともイエス様が私に対してどのよう As に働き regras かけて são くれる dele, のか。 não são minhas. ですからルールは私の Se eu quero ものではあり ser, ません。 ter uma Moshi vida watashi ga cristocêntrica, キリスト中 então a 心の palavra de Deus 人 tem 生 que を歩もうと confrontar o 思 meu うのなら coração ば、 todo instante, todo い momento. つもあなたの心の中にある Sabe 悪い por もの quê, と irmãos? 向き Porque 合う isso 必要があり liberta. ます。そうすることによってあな Isso た é は自由 muito になる。 libertador. 本当に解放感。 Quando você se arrepende, se dobra diante do Senhor, 主の reconhece 御 que 前 você é にあってあな fraco. たはゆっくり休むことが Ah, で meu きる。 irmão, これに Deus 勝 faz る maravilhas. 自由はない。 E a gente vive doente だから por こ quê? そ、なぜ私たちはいつも Porque a 病 gente 気 não になって reconhece. A gente não se livra dos nossos pecados. 私たちはいつも罪から離れる Mas ことはで Cristo き é ない。 libertador. しかし、イエス様は私たちを自由にしてくださる。それを信じてく Ele ださい。 traz a libertação. 彼はあなたに自由をもたらしてくださいます。 Segundo lugar, Cristo é o princípio. そして、キ A リストは palavra 原 grega 則であ aqui, る。 ela tem このキリス dois ト語、 sentidos. 2つの意味があります。 Primeiro, princípio temporal, início de tudo, assim como o A é o início do 例え alfabeto, ば時間的 assim な como も o の、 número 1 A は é ア o ルファベ início ット dos の始ま números. りであり、1は数字の始 É め o である。 sentido de ordenança, de 順 ordem, 番、順番というふうな感じ de onde provém algo. 何かが来るもの。 E outro sentido é o poder criador. 創造主の力。 A igreja é a ideia da mente do Senhor. 教会は主の思いで。 A igreja vem de Cristo. 教会 Não は foram homens que criou. から来る Ele é o 教 princípio de 会は tudo. Ele é o キリスト princípio か da ら生まれた igreja. 主の心の計画、主の意志への É o plano do coração de Jesus. É a igreja. キリストの心の計 É o 画、それが desejo da 教 sua 会です。 vontade. É a obra do trabalho 主の意 penoso 志へ de の要求。 Jesus. キ É o リストの痛み resultado を do seu 伴う amor 仕事 lá の na 働 cruz. き、十字架での É o objeto do cuidado de Jesus. 教会は É a igreja. キリストのその世話をする対象です。 Infelizmente, homens 残念ながら têm 人は tomado o poder do lugar de Jesus そのイエス様 e の têm 権利を estragado 取ろう a とし igreja て de いました。 Cristo. 取ろうとしています。 A igreja tem a origem em Kyokai wa Jesus. キリストから始まりました。 Jesus é quem supre as necessidades da イエス igreja. は霊的な賜物と満
através と do 御 quê? 言 Dos 葉の dons, 力を通し como て professores de 教会 EBD, を pessoas 補助 que してください。 tocam algum instrumento, pessoa que serve, as そうする pessoas こ lá と da によってこの recepção, 賛美のこのグル pessoas que às ープ vezes ficam no estacionamento tomando sol e 駐車 chuva, 場での働き pessoas que durante a semana estão そして週の間に limpando, ここ preparando o の教 local. 会を掃除している人さまざまな奉仕があります Assim como o Ministério Kids, existem outros ministérios dentro da さま igreja ざ onde まな você pode ミニスト servir. リーがあります É o resultado それは do すべて cuidado de Deus. 神様の助けにより Jesus é quem 行われる supre a ことで igreja す através dos dons, através do Espírito Santo. 御霊と御言葉の力を通して教会 Não é を o 補助して pastor, くだ não é さ o る líder, não é o それ político. は牧師でも政治家でもありません A igreja está edificada em quem? Deve estar edificada em quem? 教会は Em Jesus. キリストの上に立てられています人の上ではありません Você não pode depositar confiança em mim あなたは jamais. 私に e nem 信 no 仰 pastor Josué. パストジョゼ Somos 牧 homens 師 falhos, igual あなたの vocês. 信仰を預けることは Iguaizinhos. 私たち Estamos 牧 no 師も mesmo あなたと同 cesto. じ人です人間です Só que nós temos しか funções. し各 Deus 各人に役割 nos が神様から与えられています Mas não é a gente que vai しかし sustentar a igreja. 私たちが教会を É Jesus. 立てるのではなくキリストの上に立てら Ela れてい está, a ま igreja す está edificada sobre Cristo. だからこ Através そ de Cristo nós somos そしてキリストを nova 通して criatura. 私たちは新しい人 Não é になりました através do pastor Massalto. マサト através 牧 de 師によ Jesus る que eu sou も uma ので nova はなく criatura. 他の人によるものではなく Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13 diz: Portanto, エペソ2 lembre-se 章の que 11節から anteriormente vocês 13 eram 節 gentios por ですから nascimento, 思い出してくださ chamados い em あなた方は e 以前は chamados 肉 em において違法 circuncisão 人で pelos し que た se す chamam なわち肉に circuncisão, おいて人の手に feita no いわゆ corpo る com mãos 割礼を持つ humanas, 人々 e から que は無割礼の naquela 人々 época と呼ばれるものであっ vocês て estavam sem Cristo, その頃あなた方はキリス separados トか da ら grande 離れ comunidade de イスラエ Israel, ルの sendo 国から除外 estrangeiro さ quanto れ às alianças 約 das 束の契 promessas, 約について sem は他国人で esperança, あり sem Deus こ no の世に mundo. あって望み Mas も agora な em く神 Cristo もない人 Jesus, でした人たちで vocês した que antes し estavam かし以前は遠く longe, 離れていたあなた方も estavam 今ではキ longe リストイエスの e 中にあ agora ること estão に em よ Cristo, り foram キリストの血 aproximados によって mediante 近い o もの sangue と de されたので Jesus. Foi す por meio de Cristo. キリストに Não よ foi って por で meio す de pastor, não foi por meio de 牧師 ninguém. ではなく Foi 他 por の人 meio で de もなく Jesus. すべてイエス様によって今イエス様を通して行われました É Cristo. キリスト Nós temos uma nova vida 私 em たちは Cristo. 新しい É bem provável que Inoci Pauloが está あります。 dizendo o seguinte: a nova vida só é possível 新しい porque Cristo 命は zerou sua dívida na cruz. キリストが十字架上 Você で tinha の uma dívida 十字架上で impagável na 不 cruz. 石をゼロにしたからこそ可能にな Você った não の ia です conseguir pagar esse preço. あなたはその借金を返すこ Nós と não ができなか conseguimos ったで pagar しょう esse preço. 私たちはその代価を払うことは E でき Cristo なかった paga でしょう essa dívida para você. キリストはあなたの Algumas semanas, quer dizer, 代わりに alguns meses, その代価 eu を tentei 払 abrir い uma ました conta 私はある no banco, como é que se diz? ある Esses bancos デジタル銀行で口座を開けようとしました開けようとしていました E aí foi negado. しかし Negado. それを Porque 受け abriu 入れ que られ era ませんで pastor, した né? Ele falou, não, pastor não. もしかしたら牧師だから受け入れられて Tem lá, なかったのか qual も a しれ sua ませんが profissão? Aí tem lá, あなたの religioso, あな sacerdote, た não sei o quê. の Aí 職業はということで colocou 宗 isso e já 教 era, 家と né? いうのがありました E eu tentei abrir uma そ conta して porque 私はそ eu こで口座を queria 開けようとし abrir ました uma が outra conta pro um dos meus filhos, que ele estava precisando, ele estava 私の estudando 息子 o の tempo た todo め fora に de その casa. E às vezes digital precisa de dinheiro para Ginko almoçar, alguma coisa assim, e eu não queria ficar mandando 開けよ dinheiro うと para し ele. ました息子 E の aí ため tentei に abrir uma conta para abrir し para ele. かし Negado. 受 Ok. け入れられませんでした Mais 180 dias para tentar novamente. そして180日後に Aí またやっ 180てく dias だ se さいと passaram, aí eu tentei de novo, negado. そしてその6ヶ月後に Rapaz, やり meu ま nome し deve た estar sujo. 私の名前は汚れて Ele る deve ん estar com だ alguma なと思 dívida い que eu まし não た sei. 本当に借金があるのか分かりませんが E aí eu fiz 私は pelo ま nome だ da 口座を開ける Ruth, ことが dona で do, きま de せん casa, colocou で do う lar, ち né? は E pastor. 職業は Falei, deve ser porque eu sou pastor mesmo. ドラ家族の家の人というふうに言うと Mas
assim, pensando 口座が nessa 開けられ questão た da んです。 dívida. 本当に E aí eu fico pensando, こ poxa, の será que não, você até 不 pesquisar, 正 né, に meu ついて私は CPF, 考 não tinha alguma えま coisa, したけど、 não tinha nada, graças a Deus. Mas essa questão da しかし dívida, この借金 às vezes você nem sabe もしかしたら o valor da dívida que está. あなたが ou どの se ぐらい tem の alguma 金額 dívida. を持っているのか、その借金 Mas を Jesus 抱え está ているの dizendo か分 assim, かりま olha, せん。 você tinha uma Shikashi, dívida muito grande, イエス様は言われま uma した。あ conta な que た você 本 não 当に poderia 大き pagar. な E eu 払い paguei あ por なたが você. 払えない布石を Por あなた causa は持ってい dessa た。 conta しかし私 que は eu あなたの paguei 代 por わりに払 você, ったと。 você é uma nova そう criatura, する uma ことに nova よってあなた pessoa. は新しい人に生まれ変わったと。イエス Por 様は causa 言われ dessa ました。 nova conta, この por causa 新 dessa しい conta que eu paguei, あなたのため então に você 払った pode se 代価の tornar um おかげ filho で meu. あなたは神の子となることができる。神の子となった。 Talvez você esteja pensando, eu não tenho dívida nenhuma. 私は何の借金も何も Não sou 抱えて cara いない。 ruim. Não sou cara bom. 私はいい Eu 人 ajudo だ。 as pessoas. 他の人を助けたりする。と思っているかもしれません。 Mas se você しか pesquisar, し、もしあなたが tentar abrir uma conta も no しあな banco た de が口 Jesus, 座をキリストの名におい a て tua 口 conta 座を não 開 vai けよう estar としたら feita se não for lavada pelo sangue de Jesus. それはあなたにそれをあなたがその可能を開けることはできないでしょう。 Aí você vai perceber o seguinte, eu acho que eu tenho Socorro. alguma dívida. Meu nome deve estar sujo. 自分の名前は No meu caso não 汚 foi れている isso, と não 思う foi か negado もしれ mesmo. ない。 Mas a verdade é que a し gente か tem uma し、 dívida com 真 Jesus, 実は com 私たちはイエス様、神様 E に Jesus pagou essa dívida 布 para 石を nós. 抱えていた。しかしそれをキリスト Se の você 血に ainda よ não ってそれ crê は nisso, きれいにされ é た。 tempo de crer. É tempo de Shinjiru. aceitar. 受け入れる。 É tempo de olhar para a sua vida e falar あな assim, たの poxa, 人生を見つ eu め estou て、 perdendo a minha vida. 私の人生がもう E aqueles que já Mochi. aceitaram o Senhor como seu Mochi. Senhor e Salvador, あなたがイエ que ス様 Jesus を pagou a sua 救 dívida. い主と受け入れ、 Talvez hoje あなたの seja um 代価を tempo イ de エス様 renovar が十字架で払われたというのを seu 信じるの contrato であれ com ば、 Ele, あなたの名前は de きれいにされ reavaliar る。 a sua vida com Ele, あなたの人生について考えてみ de 見直し colocar て na ください。 balança a sua vida あなた com の人 Ele. 生を天秤にかけてくださ O い。 que eu tenho feito para Jesus? 私がイエス様に対して何を行 Será っ que eu てい tenho るのか。 amado Ele de todo o meu coração? 私は本当に心からイエス様を愛しているのか。 Porque Cristo pagou um alto preço. キリストは私たちのために大きな代価 Jesus を払いました。 Cristo, através de Jesus Cristo, キリストを nós 通して fomos aproximados 私たちは mediante o que? O sangue de そ Cristo. のキリストの血によって Jesus pagou 神 um に alto 近づ preço くこと por がで mim き e る。 por você. あなたや私の Ele 代 derramou わり o に seu 血を sangue 流され、 precioso na cruz por こ mim の e por 尊 você. い血を流され。 Você crê nisso? あなたはそれを信じますか？ Você crê que Jesus não foi um homem qualquer que キリスト veio, はただの passou 人 pelo 間で mundo e fez coisas boas apenas? 良いことをした Ou だ você けの crê 人だと que 思 Ele いますか？ realmente é o Deus しかしそう encarnado? ではなく、神が人の形 Aquele をし que たとあ veio なた para は信じます resgatar か？ os perdidos? このさまよい人たちを救うために来られたと。 Talvez é o この tempo 世 de に来られ você ると信じますか？ reavaliar a sua vida. あなたの人生を見直してみてください。 Cristo, キリストは além dele ser o cabeça, o primeiro, 彼は頭 ele é で o あり、 primogênito. 彼は Cristo foi o キリストは primeiro a 長子であ morrer? る。 Será que Cristo foi o primeiro a Cristo morrer? 最初に死んだのでしょうか？ Existiram Sou outras de uma pessoas a lagoa. morrer. 他の人たちも死にま Ele した foi。o primeiro a ressuscitar? そしてキリストは最初に復活した人なのでしょ Ele う foi o か？ primeiro a ressuscitar? 最初に復活したのでしょうか？そうじゃありません。 Existiram tantos outros. この聖書の中で O さま filho ざ da ま viúva な de 復活した Sarepta, ケースがあります。 o 例え filho ば da mulher スアレファテの sunamita, 未亡人の息子や o homem que シュ foi ネムの encostado 女 nos の ossos de 息子、 Eliseu, エリシャの骨に触れて filho 立 de ち uma 上が viúva っ de た男性、 Naum, ナインという町の filho 未 de 亡人の Jairo, 息子、ヤイロの o 息子、 Lázaro, ラザロなど、 todos こう ressuscitados. いう彼らすべての人 Jesus が não foi 復 o 活 primeiro, されました。キリ não ス foi ト o は primeiro a morrer. 最初に亡くなったもので人で Na もな Bíblia く nós 最初 temos に復活 vários した relatos de 人のでも ressurreição. 聖書の中にはそういうたくさんの人たちが復活したという Então,
ケー Qual a スがあります。 diferença? じゃあ、どこに違いがその違いは何なのでしょうか。キリストとその人たちの違いは A 何で diferença し é ょ que うか。 Jesus está vivo e todos Tigai os no outros morreram. キリストは生きておられ、他の Ressuscitaram, 人 mas たち morreram. は復活したけれども、また E 死んで Jesus しまった。 está vivo. しかしそうではありません。イエス様は違います。イエス様は生きてお Lucas られま 24, す。 5 a 6 diz: Lucas Porque 20 vocês estão 5 節 procurando entre os mortos あなた aquele que 方はなぜ vive. 生きている Ele não 方 está を aqui. 死人 Ele の中で探すのですか。 ressuscitou. ここにはおられません。よみがえられたのです。 Ele ressuscitou e vivo está. 彼は Esse é o は nosso Deus. よみがえられておられる。 Esse これ é が私た Jesus. ちの神であり、これがキリストです。 E a grande notícia そ é してこの良い Filipenses capítulo 3, versículo ピリピ 21. 3章の Diz: 21 Pelo 節 poder que キ o リストは capacita 万 a 物 colocar をご自身 todas に as 従 coisas わせるこ debaixo と do ので seu きる domínio. 道からによって Ele 私たちの癒しい体 transformará を os ご自 nossos 身の栄 corpos 光の体と同じ humilhados, 姿に変えてくださるのです。 tornando-os semelhante ao seu corpo ピリピ glorioso. 3章21節 Aleluia. ハレルヤ。 Não veja a hora 本当に de ter um corpo glorioso, 栄光の体を sem dor no joelho, sem dor nas もう costas, 膝や腰がの痛みもない体を得る。 porque eu creio nisso. 私はそれを信じています。いつか必ず Teremos um novo 私 corpo. たちは新しい体を得ることができます。 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, no abrir e fechar dos 終 olhos, わりのラッパとと ao もに som da たち última まち一緒の trombeta, うちです。 pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. 私たちは変えられるのです。第一コリント Essa é a 15 nossa 章52 節 esperança これが私たちの希望です。 de um Jesus vivo, イエス様は生きておられる。 de um Deus vivo. 生きる神。 Cristo venceu a morte. キリストは死に打ち勝ちま Todas した。 as coisas estão e そうす são ることによって controladas 万 por 物 Ele, は主によって支配されており、 para que ま tudo た主によってコント tenha ロールされてい a ます。 supremacia. こうしてご自身がすべての Ele é o 国において supremo, 大事なものと dono な de られたの todas で as す。 coisas, criador de todas as coisas. Ele fez você e eu. から Ele é o Salvador. は私たちの救い主。 E Jesus está falando assim: venham para mim. イエス様は言われる。私のもとに E 来な sigam. さいと呼んでおられます。私に従いなさいと。 William Baker disse o seguinte: ウィ a リアム・バークレイ ressurreição de Jesus イエス・キ é o リスト seu の復活 título ao は senhorio 最高 supremo. の主 Por 権へ sua の称号で ressurreição す。 mostrou que 復 venceu 活によってキリストは todo すべての inimigo. 敵を O triunfo final da克服した sua ことを ressurreição lhe deu o克服 direito し de ました。 ser o Senhor 復 de 活の tudo. 最後の勝利はキリストにすべての支配者になる権利を与えました。 Esse é o nosso Jesus. これが私たちのキリストです。イエス様です。 Se ele não é Senhor de tudo na sua vida, então ele não é o seu Senhor. 彼があなたの人生において Ele precisa ser o 全ての Senhor こ de とをコ todas ント as ロー coisas ル na nossa vida. De し tudo. ていなければキリストはあなたの人 Ele é o 生 Senhor da の vida, 中心にはい a ません。 fonte e a origem da igreja. キリストは命の Aquele que 主 dirige です。 constantemente a 教会の igreja. 源と Ele é o 始まり dono da 常に igreja. 教会を導いておられる。 Deveria 死 ser に o 対 dono す da る igreja. 勝利によって万物の主となられたイエ O ス様。 Senhor de tudo em virtude de sua vitória sobre a morte. Ele é o dono da igreja. キリスト Amém? は教会の頭です。 Esse amém está fraco. あ、弱いアーメンですね。 Amém. アーメン。 Não são homens. 人 Não são 人ではない pessoas. 人ではありません。 E pessoas estão tentando controlar a 人 igreja が hoje. 人を、教会をコントロールしています今。 É Jesus. そうではなくイエス様です。 É isso que nós pregamos 教会の頭、 nós 教会を falamos コントロールしておられるのはイエス様です。 todo instante. いつもどんな時も。 E qual a relação Soste. de Cristo e o universo? キリストと全宇宙、その関 Por 係 que は Cristo? なぜキリストなのか、 Por que Jesus? なぜイエス様なのか。 Porque
foi do agrado de Deus. 神に喜ばれる。 Pois foi do agrado de Deus. 彼は御心によって。 Quando eu li esse texto, これを読んだとき、 conversando 私 com a は Ruth em casa, フォチと a 話してい gente た logo とき、 pensou nas profecias. 私はさまざまな予言 Olha に que ついて Isaías 思 42, い出しました。例えば、イ versículo ザ 1 a ヤ 8, 7 diz: 章の14節。 Eis o そ meu れゆ servo, え、主 a quem 自らあ sustento, なた方 o に meu 一人の汁を escolhido, em quem tenho 与え prazer. る。 Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. イザヤ Não 42 quebrará 章 o caniço rachado, e não apagará o pavio fumigante. くすぶる闘志を消すこともなく、 fidelidade fará 誠をもって justiça. 抗議をもたらす。 Não mostrará 彼は fraqueza, 衰えず、く e じ nem, けない。 nem se deixará つい ferir, には地に até que 抗議を estabeleça 打 a ち立てる。 justiça na sua terra. 島々 Em もそ sua の lei 死を as 待 ilhas ち望 porão む。 em sua esperança. E 天を é o 作り que 出し diz o これを Deus, 引き o 述べ Senhor, aquele que 地 criou と o その céu 産物 e o を押し広 estendeu, め、その上の民 espalhou に a 息を terra 与 e え、 tudo que dela この上を procede, 歩む者 e に dá 霊を授 fôlego け aos た seus 神なる主 moradores, はこう a 仰せ vida られ aos る。 que andam nela. Eu, o Senhor, 私主は義をも chamarei って para a あなたを justiça, 召し、 segurarei あなた firme の sua 手を mão. 握り、あ Eu なたを見 guardarei 守 e り、 farei de あなたは você um 民の契 mediador 約 para o とし、 povo e 国 uma 々の luz para os 光とす gentios, る。 para こう abrir し os て見え olhos ない aos 目を開 cegos, き、 para 囚 libertar 人 da を牢 prisão 獄 os から、 cativos, 闇の para 中に livrar 住 do む者を獄屋 calabouço から os que 連れ出 habitam a す。 escuridão. 私 Eu, は o 主、 Senhor, これが este é 私 o の meu 名。 nome. 私の Não 栄 darei 光 a を outra 他の minha 者 glória, に nem 私の imagem 栄 ao 誉 meu を刻 louvor. んだ像どもに与えはしない。 Falando sobre Jesus. イエス様について話して Porque います。 Deus amou, Mas tanto ainda amou o não. mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele 神は crê 実にその一人 não 子 pereça, をお与 mas えに tenha な a った vida ほどに eterna. よう愛された。それは御子を Foi 信 do じる agrado 者 de が一 Deus 人と mandar o して seu 滅び único ること filho なく永遠の命 morrer を por 持っため nós. であると。ヨハネ3章16節。 Desde a queda de Gênesis, fomos condenados. 私たちは最初の創世記のその罪が入った時 Separados de Deus. 私たちは神から Em 離れました。 Gênesis, Deus faz um sacrifício para cobrir a vergonha do homem e da mulher, quando eles se cobrem com pele de animal. Um animal teve que ser morto. Desde então, Deus olha para nós com 私た justiça, ちに義を持って mas 私 também た com ちを amor. 見られますが、愛を E 持 a って、 prova disso, そしてその証 Isaías. 拠にイザヤ書、 A prova disso, João 3,16. ヨブ、 Eis que o meu servo, a quem 私 sustento, のために o meu escolhido, a quem tenho prazer, foi enviado para nós. Para morrer, para そして cobrir a nossa 私たち vergonha, の o 罪 nosso のために pecado. なくする。私たち罪人。 Só que nós temos feito ao contrário, tentado cobrir as nossas vergonhas 私たちの nós 恥を mesmos, 自分自身で escondendo 隠そうと e não abrindo nosso coração para 私た Jesus ちの心を quando キ Ele リス nos トに confronta e 打ち明ける ser のではなく、 transformado pela palavra de Deus. 神の御言葉によって変えられるのではなく、自分たちでそれを Porque 隠そ foi う do としまし agrado た。 de Deus ser Jesus Cristo. Não teria outra pessoa para morrer em nosso lugar. 私たちの代わりに Não teria outra pessoa para pagar nossa dívida. 彼の他に私たちのそ Não の existe um animal que possa pagar o 代 nosso 価を dívida. 払える人はいませんでした。 Foi do agrado de Deus. それは主の E porque nele 御心 habitava によって toda a plenitude. Toda a plenitude. Que nele habitasse toda a 彼の plenitude. 言葉 Essa palavra plenitude no seu original, ela descreve a soma de todos os atributos, poderes 全ての divinos. 完全に満 O ちた seu 状態。 Sede diz o seguinte, que essa palavra no original, que é pleroma, para プレ os ローマという gnósticos, ギリシャ語の era 意味は todas as emanações que ocupavam 神の espaço 属 entre o 性と Deus 力の espiritual 合 e 計 o を mundo 表 material. している。 Para os gnósticos. グノース主義 Então, 者にとって provavelmente, Paulo usou nessa だから mesma こそパ palavra ウ para ロは dizer お o そらく seguinte,
que Cristo preencheria qualquer necessidade de alcançar o Deus verdadeiro. Então, se você quer alcançar a Deus, se você quer estar com Deus, você precisa estar em Jesus. Paulo faz um jogo de palavras incrível, dizendo, olha, essa palavra é o seguinte, não é que vocês têm que, tem que buscar todas as coisas que ocupam espaço no mundo espiritual, material, zen, nada disso. Quem completa é Jesus. Quem é o pleroma é Jesus Cristo. Nele habita toda a plenitude. Toda. Não é um pouquinho. Não é um terço, não é metade, não é 90%. Toda. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Percebe? Colossenses inteiro apontando para Cristo. É para Jesus. Ele é o supremo reconciliador. Jesus é o supremo reconciliador. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Cristo é o supremo reconciliador. Ele é o reconciliador. Paulo nos mostra que com todo o poder de Cristo, ele não poderia ser uma simples criação, ou um anjo, ou um ser espiritual. Ele era Deus. Quando o pecado entrou no mundo, todos nós nascemos já condenados. Inimigo de Deus, caminhando para a condenação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele decidiu, escolheu entregar o seu Filho, o único Filho, por nós, por mim e por você. O versículo ele diz, reconciliar-se todas as coisas. Isso abre um precedente. No final das contas, então, todo mundo vai ser salvo. Não, não é isso. Não é isso que está dizendo. O texto não é isso. Provavelmente é porque o pecado arruinou o universo. Ele destruiu a harmonia entre a criatura e também todas elas e seu Deus. No entanto, foi por meio da cruz. O pecado, em princípio, foi vencido. A demanda da lei, a justiça de Jesus, foi cumprida em Cristo. Sua maldição destruída. Não que estamos livres. Longe disso. Assim, a harmonia foi restaurada. A paz foi estabelecida por meio de Cristo e sua cruz. Mas isso exige uma obediência nossa para com Cristo. Se nós queremos realmente desfrutar disso, exige uma obediência para com Cristo. Por meio de Cristo e sua cruz, o universo é reconduzido ou restaurado ao seu correto relacionamento com Deus, no sentido de justa recompensa por sua obediência. Cristo foi exaltado à destra do Pai. Dessa posição de autoridade e poder,
governa todo o Soste- universo para o bem da igreja e para a glória de Deus. その十字架の地によって平和を No 作 final り、 das contas, 御 não 子 é に que よって todos 万 vão 物 ser を御 salvos, 子のために和解させてくだ mas isso さ é っ para た。 mostrar それは a grandeza de Jesus キリストの e que Ele está no 偉大なる controle de 力を私たちに todas as coisas. そして全てのことをコントロールしていると Agora, いう para nós, precisamos tomar し um かし passo, そして私たちは ou ser obedientes a Jesus. 私たちがキリストに服従である必要があると。 Ser obediente a Cristo. キリストに従順。 Ele pagou um alto preço. 彼は高い代償、代価を払いました。 Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. 私たち、私や Ele あなたのた precisava め ser に払いま levantado した。 no madeiro. 彼は Ele precisava ser Dios de crucificado. る必要があった。 Números capítulo 21, versículo 4 a 9 diz: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no 彼ら caminho. はホル Ele サ falou から contra エ Deus ド e ムの contra 地を Moisés, 介し dizendo: て Por 足 que の海の vocês nos 道 tiraram に de 立ち Egito 旅 para 立っ morrermos た。し no かし民 deserto? は途中で我慢ができな Não く há なり、 pão, 民は神と não モ há ーセに água. 逆らっていっ E た。 nós なぜあなた detestamos 方は essa 私たちを comida エジプトから miserável. 連 Olha れ o povo 上 de ってこ Israel. の荒野で死なせようとするのか。パンもなく Então o 水もない Senhor enviou 私たちをこ serpentes の惨めな venenosas 食物 que に飽き飽き morderam し o た。 povo, e そこで muitos 主は民の morreram. 中に O 燃える povo foi 蛇を送ら Moisés れ e たので、 disse: 蛇は民に噛み Pecamos つき、 quando イ falamos スラエ contra o ルの多く Senhor の e 人 contra 々が você. 死んだ。 Ore 神はモーセ pedindo の ao ところ Senhor に que 来てい tire っ a た。 serpente do meio 私 de たちは nós. E 主とあなたを Moisés 非 orou 難し pelo て罪を povo. 犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよ O う主に Senhor 祈っ disse て a ください。 Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um すると主 poste. はモーセに仰せ Quem られ for た。 mordido e あな olhar たは para 燃える ela 蛇 viverá. を作り、それを旗竿の上につけよう。 Moisés す fez べて então uma serpente de 噛まれ bronze た e も a のは colocou それ num を poste. 仰ぎ見れば生 Quando きる。 alguém era モ mordido ー por セは uma 一つの serpente, 青銅 ele の olhava 蛇を para a 作り、 serpente de それを bronze 旗竿の e 上につけた。 permanecia vivo. もし蛇が人を噛んでも、そのものが quero dizer com 青 isso? 銅の蛇を仰ぎ見ると Olha 生 que, きた。 que João 3,14 diz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja モー levantado. セがこうのであるので、蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりま E せ aqui ん。 eu digo para vocês, olhe para a cruz de Cristo. Da mesma ですから、 forma 同じように、 que Moisés levantou a モー serpente, セが荒野で蛇をあげた também よ é うに、 necessário 人の子もまたあ que げられな o けれ Filho ば do Homem なりません。 seja levantado. ヨハネの福音書3章の14節。 Alto preço. 高い代償、代価。 Percebe as conexões? え Percebe こ que の Antigo e 接 Velho 点を見ることがで Testamento き são. ますか？ Aí você me pergunta, você duvida do poder de Deus ainda? 神の Homens 力を疑う escrevendo ことできますか？ lá atrás, com a mesma 同じ状況、 percepção. 同じ状況、同じ意味を持った。 E aqui Jesus そしてイエス様 Jesus が fala, olha, Deus fala para nós, olhe para Cristo, キリストを見 porque 上げ foi な pago さい um と。 alto preço. あ Ele なた foi の代わり levantado no に madeiro, ele foi colocado numa cruz, 彼 ele は pagou a 十字 sua 架につけら dívida, れ、 zerou a sua あな dívida. たの借金をゼロ E に por して que くだ nós さった。 resistimos? Porque o nosso coração é mau. 私たちの心は悪いものなの Nosso に、 coração é mau. 私たちの心は悪い。 Precisamos olhar para だ o からこそ Cristo 私たちはキリストを見上げ reconciliador. る。キリストが行ってく Ele ださっ quem たことに目を reconcilia a 向け gente る。 com Deus. Ele que 彼 traz に a よっ paz. て私たちは神 Ele と que 関 apaga 係 a を sua dívida. あなたの借金を払ってくださる。 Nós temos uma dívida enorme com 私た Jesus. ちは本当にキリ Eu ストに tenho uma 対して dívida enorme た com くさん Jesus. の借金があります。 Precisamos olhar para o Cristo Redentor. だからこそ私たちは Por isso, irmãos, キリストを見上げる必要がある。だから Cristo é こ o そ cabeça. キリストは Cristo 頭 é o である。 princípio. キリストは Cristo é 初 o めである。 primogênito. キリストは長子である。 Cristo é o reconciliador. キリストは和解者である。
Tinha que ser Jesus, それはイエス様では perfeito なければなり Salvador, ませんで sem した。 mancha, 完璧な救 sem 世主、 pecado. 汚れておらず Não 罪も poderia ない ser uma obra criada. 被 nem 造 anjos. 物でもなければ天 Tinha 使 que で ser も o ない。 Filho de Deus, それは神の子だけ o próprio で Deus なければなら encarnado, なかった。神ご自身が a 受肉しなけれ perfeita ばならなかった obra のです。 reconciliadora. 完璧な和解の見業、 Perfeição de Deus 完璧、 ao 神の mandar 完 seu 璧さ filho.。彼の神の御子を私たちの Não もとに送って teria くだ outra さった。 pessoa para ocupar esse 彼 lugar. の他に誰も O próprio Deus encarnado, 神ご自身が sofrendo na Dios cruz Cristo. por mim e por você. 私 Aquele た que ち te の代わり criou. に十字架で苦しまれた。 E como nós, そして igreja, 私たち教会として estamos reagindo a isso. どのようにしてそれに対して私たちは反応しているのでしょうか。 Então, amado, se você está longe de Cristo, もしあなたがキリストから離れ é o ている tempo の de か、 você だったら voltar para Ele. 今キリストに戻りましょう。 Se você não tem a 戻る Cristo 機会 ainda, ではないでしょうか。 é o tempo de você ter um encontro com Cristo. もしあなたが救われていないのならばキリストを求める Talvez você 時期ではない precisa のしょうか。 reavaliar a sua vida, reconsiderar algumas coisas como cristão. 何か見直す必要がある Talvez も você のを precise 直し、 reconsiderar quem é Jesus na sua vida, あなたの人生に対してキ quem リ é ストは Deus, どういう o que 立 são 場 as にいる suas のか、 prioridades hoje. あなたの優先事項は何なのか、見直 A して forma como 見る必 você 要があるのではないでしょうか。 fala com as pessoas, あなたが人とどのようにして話してい a るの forma か、 como você trata o seu irmão, あなた a の forma こ como の você 兄弟 trata た o ち seu をどの filho, ようにして a ど forma の como よ você うな trata sua esposa, 態度をとっ a ている forma の como か、 você trata seu あな marido. たが家族に対してどのよう Será な que 態度 são をとってい obras るの da か、 criação 見直す必要があるのではないでしょうか。創造主はであるキリストに戻るために、 Olhem para a cruz, 希望のないものは十字架を para 見 a てく obra ださい。 reconciliadora 十 de 字架を Cristo, 見てください。そして a キリスト perfeita が行って obra くださった reconciliadora. ことを見直してください。完璧な和解の Vamos 神 orar. の御業。祈りましょ Senhor, う。 nós queremos 主よ、 agradecer, 私は感謝 Deus, しま pela す。 sua obra reconciliadora その na 神の cruz. 和解のための御業に対して感 Assim 謝しま como す。 Paulo combatia as heresias, não deixe パウロがユタに対して que essas heresias 警告 contaminem してい o た。 nosso coração. Senhor. 私たちの心の Longe 中 de にその nós, ユタ Senhor, の考えが入り込まないように、 acharmos, ó Deus, que nós Otras somos tachiga. alguma coisa, 私たちの心の中 acharmos に que somos melhores. 私たちは他の人より Não deixa 優位 isso であると、 contaminar o nosso そ coração. れが私 Pelo たちの心 contrário, に染み込まないように、 que isso traga mais dependência do Senhor. 私たちがいつも主により頼 Que む o ことが Senhor できます continue ように。 abençoando o dia de hoje ainda, そして今日、 falando aos 神 nossos の恵みを corações. 私たちの上に、 Abençoa a semana daqueles que precisam そして今週、 força do 今週 Senhor, 主の da 力 graça が do Senhor. 主の恵み、 Não sei 憐 como れみが cada 必 um 要な está 人 aqui た nessa ちに manhã, その与えら mas れ eu ますよう entendo, に。 Deus, que o Senhor é um Deus 主は神 que であ pode り、 todas as coisas. É um すべ Deus て que のこ pode とを operar 行われる。 milagres. É um Deus que renova as nossas forças 私たちの力 espirituais, を físicas, 力を私たちの emocionais. 精神 Então eu 的、 peço a 体 Deus que 力 o Senhor 的に possa 私た estar ちを dando 読み、 um novo renovo a cada um de nós. 力を E que o 与え Senhor て dê くだ uma さるお方。 semana debaixo da sua graça. 今週、あなたの恵みのもとにあって過ごすこと Sustente ができ cada um, ますように。 aqueles que estão longe do Senhor, que 神 eles possam あなたと離れ reavaliar, ている人たち、 reconsiderar a sua vida com o Senhor. E aqueles que não têm o Senhor ainda, 届け que て eles くださ possam い。 olhar para a cruz de Cristo, そして olhar キリ quem é ス o ト、 nosso 十字架の Salvador, キリストを que é 見 o Senhor あなたの Jesus. 救い主を受けることが Ó できますよ Deus, うに。 tenha misericórdia de nós. Tenha 兄弟 misericórdia 姉 do 妹た teu ちに povo. 憐れみを Tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. 私 Que た nós ち個 sejamos 人にも luz e sal 私 onde た nós ちが estivermos, ó Pai. 私たちが como どこにい cristãos. ても主の Essa é a minha 世の oração em nome 光 de と Jesus. 塩である Amém. ことができますように、キリストの皆においてお祈りいたします。
pelo pastor Masato, queremos levar essa mensagem de salvação para um povo não alcançado aqui no nosso meio, que é o povo 救いのメッ japonês. セージをこの Então, 地域の日 para isso 系 nós 人の usamos 人 as たちに届け estratégias, たい várias と思いま estratégias, す。さまざまな e uma delas その é 方法を考えて seguir いま alguns す。 eventos do Isso calendário é- japonês. それのため E に no próximo 私 dia たち 12, はこの Dia さま das ざまな Crianças, こ nós vamos の realizar o Undokai, 今度 que é の水 um 曜日に evento 運動 esportivo, 会を pode しま esportivo す para。toda a família まあ、ス participar. ポーツ Então, mesmo que você não tenha なんで criança すが、 pequena, você pode vir e 子供 participar com as お子 outras さんがい famílias なくて também. も来て参加 Então し vai てください。 ser, nós vamos almoçar juntos aqui, vai ter um 私たちは momento de competição さ entre ま as, ざま que な as その famílias vão イベント participar, があって as 運 crianças 動 vão が ganhar に um dinheirinho para trocar por brinde. 子供たちはその結果によって experiência própria, não perca お金をもらい esse それによっ momento て tão プレゼン bom. トを買うことができるという Lembrando que nossos filhos Salta. sabem que é aquilo que é prioridade na nossa vida. E eles sabem 子供たちは何が優先順位にあるのか que damos prioridade, que damos valor. 私たち Eu não が estou dizendo 何を que 優 você 優 não 先する precisa の ser かっていうのを negligente no seu trabalho ou no convívio 学 com a ぶ sua 必要があ família. る。 Mas o seu filho sabe aquilo que é prioridade para a família dele. Então, se buscar a で Deus す é からこ prioridade そ para vocês, 最 então 後 na 私た família. ちの Ele vai entender 優 que 先 é するの prioridade は para a vida 先に dele. 神 Se 様 está を em 求め comunhão る com a こと igreja, é prioridade da sua família, então ele vai Só aprender que é prioridade. そ Então れはあな aproveite た esse 方は dia, お um 子さんに feriado. 示すことができるのであれば Pode お vir 子さんた brincar ち com も seus 学ぶで filhos, しょう。 pode participar disso そしてさ como まざまなイベン algo ト、その que ele vai 運 valorizar 動会 muito. では Tá bom? さまざまなゲームがあり E ますので todos 家 nós 族 somos と一緒に chamados 参加してください。 a ter uma vida consagrada ao Senhor. 神と共に Isso é obra do Senhor, do Espírito Santo de 全 Deus て nas が nossas vidas. Nós não somos 私 capazes たちの de 人 sermos 生において consagrados 私た ao ちの Senhor. うちにある聖 E 霊 eu に queria que よ a る gente levantasse 働 agora きによって e a gente cantasse essa canção pensando em consagrar nossa vida para o Senhor. 主をたたえる。De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei Nossa vida, o Senhor quer a nossa vida, Ele não quer o nosso serviço, Ele quer a dedicação da vida. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra
obrigado a todos que nos acompanharam aí pela rede, pelo YouTube. A nossa transmissão vai ser encerrada agora. Daqui a pouquinho nós teremos a さてこ Escola の Bíblica 後 Dominical. リベでが始まります。